hoje à tarde. Já tem algum vereador lá com o Wesley para poder conversar? O Wesley está em volta ali da Câmara. Na terça-feira, Wesley, fizeram um esquema de segurança aí. Não teve nenhum tipo de tumulto. Até a Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança, Wesley. Isso mesmo, Parra. E neste momento os vereadores já começam a chegar aqui na Câmara, então, né, a expectativa é muito grande para a sessão que começa às 2 horas da tarde. Hoje, aqui em frente ao prédio, então, que está improvisado com a Câmara Municipal, é um movimento bem tranquilo, ainda não tem viaturas da Polícia Militar aqui, mas provavelmente a segurança também será reforçada. Lembrando que hoje, Parra, também terá, então, no plenário, o voto para uma possível abertura de comissão processante contra a vereadora Mara Boca Aberta. Também há uma outra situação que será votada hoje à tarde, né, mais uma polêmica hoje na Câmara Municipal de Londrina. Então, a rua está bem tranquila, nós vamos nos aproximando aqui, os vereadores estão chegando e nós vamos conversar então com a vereadora Jessicão, que já está aqui comigo. Vereadora, uma boa tarde para você. Na terça-feira, então, 2 votos contrários, você foi contrária aos 2 projetos. Acredita que esses projetos terão uma mudança hoje na segunda votação, ou os vereadores devem manter o mesmo voto? Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acredito que pode ter uma mudança de uns 2 vereadores aí que sofreram uma grande pressão. A não ser que os caras de fato não se importem com a opinião das pessoas, porque desde terça-feira a coisa virou de ponta cabeça. Os vereadores estão recebendo de 1000 mensagens para cima aí, cobrando que não se vote esses 2 projetos. A senhora acredita que pode ter mudança nos 2 projetos, ou apenas o que criou os cargos, do salário, enfim, qual que é a sua avaliação desses? Eu acredito que pode ter a mudança no do salário. Dos cargos, pelo que eu vejo, quase a maioria dos vereadores estão convictos que a Câmara precisa desses cargos. Hoje, inclusive, vai ter a votação aí do salário da próxima legislatura. Tem também a emenda da Mara Boca Aberta para reduzir os salários. Como que a senhora acredita que vai ficar esse cenário e qual que é o seu voto em relação às 2 situações? Olha, eu continuo votando não, tá? Continuo votando não a esse projeto. Não concordo com essa fixação e é um pulo muito grande de 13 para 15 mil. Acho que não é momento. Não é que não seja justo, mas no nível que o Brasil está financeiro, não dá para subir para esse valor. Então, o meu voto continua sendo não e acredito que vai passar pelo que eu contei de vereadores aí. Em relação à redução do salário, como que a senhora acredita que vai ser esse cenário e o seu voto em relação a essa emenda? Eu vou votar favorável a essa emenda, porém, voto favorável já dizendo que é um projeto que não vai passar. É o que eu disse da outra vez, é um projeto é uma emenda populista para jogar para a torcida, é um recado que por nós toparíamos diminuir o salário, mas pela maioria que não vai passar essa emenda de diminuir o salário dos vereadores. Vereadora, hoje tem um outro cenário também bem complicado aqui na Câmara, né, sobre uma possível abertura de uma comissão processante contra a vereadora Mara Boca Aberta, ou seja, que pode acabar na cassação desta parlamentar. Qual que é a sua opinião sobre esse cenário e também já tem um voto decidido da sua parte? Olha, é um jogo político. O pedido de cassação da vereadora Mara Boca Aberta nada mais é do que um projeto de vingança de ex-assessores, de pessoas que já foram vinculados à família Boca Aberta e querem se vingar do Boca Aberta, utilizando a Mara aí como um projeto de apoio aí para eles baterem nela, acertando no Boca Aberta. Eu, particularmente, já venho lendo a defesa dela, as acusações. Eu sou contrária à abertura da comissão de cassação e contra cassar ela totalmente, porque isso é um desrespeito às mais de 5 mil pessoas que votaram nela. Opa, se você tiver alguma pergunta, a vereadora Jessicão continua aqui ao meu lado, a primeira vereadora então que passou aqui por nós e topou dar entrevista aqui na tela do Balanço Geral. Na terça-feira, após a votação polêmica, o presidente da Casa, Emanuel Gomes, disse que algumas vereadoras foram para a imprensa antes da votação e se manifestaram de forma política, querendo dizer que não votariam a favor do projeto, que votariam contra. Foi uma manobra política delas, eleitoreira. Quem falou com a gente foi a Jessicão e também foi a Mara Boca Aberta. Como é que ficou o clima na casa depois disso? Se ela acredita que realmente é algo eleitoreiro que ela está fazendo? Ela está pensando na eleição ou está pensando no eleitor dela, o Wesley Lemos? Tá certo, Parra. O Parra ressalta uma fala do vereador Emanuel Gomes, o presidente da Câmara, na última sessão,
ele ressaltou, né, no final da votação, então, que alguns vereadores conversaram com a imprensa antes da votação, e ele classificou isso como uma situação eleitoreira, né, que vocês estavam pensando, então, na eleição, quando conversaram aqui conosco, foi você e a Mara Bocaberta que veio conversar com a gente aqui. Como que a senhora vê essa situação também, em relação a essa fala do vereador? Quando você vem aqui conversar com a gente, está pensando realmente na eleição, como ele disse, ou não? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, é até engraçado essa fala do presidente da Câmara, porque ela é um tanto quanto bizarra, porque... Por que nós vamos deixar de dar transparência para a população? A minha melhor forma de falar para a população qual é o meu voto falando com a imprensa. Isso não é eleitoreiro. Na parte dele, eu posso até acreditar que hoje ele, como ele sabe que ele está sendo bem desgastado por esses projetos, ele esteja aí visando um cargo futuro. Olha, é um cara que tem coragem de enfrentar a população, sabendo que a eleição dele vai ser dura. Mas todos nós somos políticos e eu preciso da prestação de contas do que eu faço. É por isso que eu sempre topo dar entrevista para a imprensa. É até injusto, os caras são eleitos vereadores pelo povo e aí quando a corda aperta não quer dar entrevista. Por quê? Por quê? Porque tem medo da represália das pessoas, tem medo de ser contrariado ao vivo na TV? Vereadora, como está o cenário nos bastidores da Câmara? Como jornalista, conversando aqui com os assessores, nós percebemos assim que tem muitas opiniões contrárias, favoráveis, né? Enfim, ontem nós sentimos um clima muito pesado, aliás, na última sessão da terça-feira, né? Como essa fala do vereador, enfim, várias outras falas que foram ditas na sessão. Como está esse cenário nos bastidores, né? Em relação aos vereadores, tem realmente essa rixa? Como que você vê? Existe uma coisa corporativista onde eles preferiam que a gente não desse a nossa opinião, porque passa rápido, a gente passa e depois ninguém fala, e se ninguém ficar dando entrevista, então não tem o contraponto. Então fica um clima bem ruim, fica as caras fechadas. A gente já sabe que eu, por exemplo, tenho projetos para serem colocados na sessão semana que vem. Eu vou até tirar esses projetos por um mês aí para esperar a poeira baixar. Por quê? Por vingança, as pessoas que votam sim no projeto e eu voto não, nos meus projetos vão votar não, só para me castigar por não ter entrado nesse sistema corporativista dos vereadores. Tá certo. Muito obrigado, vereadora Jessicão. Daqui a pouco começa a sessão aqui na Câmara Municipal. Nós estamos acompanhando de perto e ressaltamos para qualquer vereador que passar por aqui e quiser dar entrevista, o microfone aqui da RIC TV, do jornalismo do Balanço Geral, está aberto. Valeu, Wesley. Vereadora Jessicão sempre muito sincera, hein? Sempre muito sincera. Você presta atenção na fala dela sobre o corporativismo que há. Ela não é o Parra dizendo, não é o Wesley dizendo, não é assim, segundo fontes, a gente tem muito critério com as nossas fontes, tá? Mas não é segundo fontes, é a própria vereadora falando, alguém que está lá dentro. Que existe sim um corporativismo, vota logo isso aí, ó, passa batido, aprova que não dá nada. Pode aprovar, vai lá, vamos votar no negócio. Quanto menos entrevista der, pior. É melhor. Quanto menos entrevista der, melhor. Não sou eu que estou falando isso, tá? Porque daqui a pouco algum vereador fica bravo comigo. Ou fica bravo com o Buganza. Nós aqui estamos fazendo o nosso papel, que é discutir os assuntos. A própria vereadora disse, a imprensa é sim, extremamente importante para informar a sociedade. É através da imprensa, da rede social da própria vereadora que eles informam o que estão fazendo. E caso algum vereador se sentiu ofendido pelo que ela disse, o espaço está aberto, quiser falar, fala ao vivo com a gente. Nós vamos ficar até 2h30 da tarde, lá na Câmara. Pode falar com a gente. Amanhã o presidente vem no estúdio, é isso, Luciano? Amanhã o presidente Manoel Gomes prometeu que vem aqui ao estúdio. Vamos conversar com ele, entender sobre esse bastidor. Miguel Aranego, o procurador jurídico da casa, vai falar daqui a pouco sobre a denúncia contra a Mara Bocaberta. E você ouviu bem o que a Jessicão disse, que seria uma represália de pessoas que querem atacar a família Bocaberta, uma denúncia grave isso. Pessoas que querem atacar o Bocaberta, que foi vereador cassado, que foi deputado federal cassado. Então, atacando a Mara Bocaberta, atacariam indiretamente a Mara Bocaberta. Ninguém aqui está falando que ela deve ou que ela não deve. Nós estamos falando que, com base na informação que a Jessicão nos trouxe. É o bastidor da política que você vê aqui no nosso Balanço Geral. Rapaz do céu, é muita informação, hein? É muita informação que a gente recebe. Rapidinho, só coloca o YouTube para mim,